Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história de possessão que inspirou o filme, o livro e a série O Exorcista. Bom, o filme O Exorcista, ele foi gravado em 1973, mas até hoje as pessoas têm um medo absurdo dele. Eu conheço muita gente que assiste vários filmes de terror pesados, mas será por que acontece isso, sendo que tem muitos outros filmes que são também baseados em histórias de possessão real, assim como O Exorcista, e as pessoas não têm tanto medo de assistir como ele. Então, gente, eu fiz um carrossel com algumas informações que dizem ter acontecido nos bastidores do filme O Exorcista. Tem muita coisa sobrenatural por trás, pessoas morrendo de maneiras misteriosas, coisas mudando de lugar e coisas do tipo. E aí, na época que o filme lançou, né, em 73, ele foi o primeiro dessa categoria de terror, possessão, demônios, espíritos, e também por ser baseado numa história real de possessão. Então deu um medinho nas pessoas e ao longo dos anos foi criando um medo, um monstro por trás desse filme, que fez com que as pessoas ficassem com medo de assistir, mas assistissem outros que são muito piores. Então hoje eu vou contar pra vocês a história que inspirou todo esse medo que realmente aconteceu. Bom, pra começar, a diferença das séries, filmes e livros é que, na verdade, foi um menino que ficou possuído. O nome dele era Rob Meyer e ele nasceu em 1º de junho de 1935 em Cottage, Maryland, nos Estados Unidos. O Rob, ele vinha de uma família luterana alemã, que era bem religiosa, ela era bem conservadora e eles levavam a religião muito a sério, eles praticavam realmente essa religião. Então o Rob, ele cresceu cercado de pessoas da religião luterana, cristãos. Ele era filho único, então ele não tinha com quem brincar. Então ele acabava brincando com os adultos da casa, já que ele não tinha nenhuma criança pra interagir com ele. E o adulto favorito dele era sua tia Harriet. A tia Harriet, ela era aquela tia super divertida, que inventava brincadeiras novas, que dava muita atenção pro Rob, tratava ele de igual pra igual. Então ele tava sempre se divertindo com a tia Harriet, só que tinha um problema. A tia Harriet, ela era diferente do resto da família. Ela era espírita, no meio de uma família toda luterana, então ela ensinava algumas coisas pro Rob que eram relacionadas à religião espírita, escondida dos pais dele, porque eles não concordavam, não gostavam e etc. Um belo dia ela apresentou pra ele o tabuleiro Ouija, que era pra eles brincarem juntos, de invocar espíritos e falar com eles. E aí o tabuleiro Ouija se tornou a brincadeira favorita do Rob e da tia Harriet, e eles estavam sempre jogando escondido do resto da família, óbvio. Só que quando foi 1948, quando o Rob tinha 13 anos, a tia Harriet, ela morreu. Como dá pra imaginar, o Rob ficou muito mal. Ela era a tia favorita dele, a amiga favorita dele, que ensinava tudo pra ele, dava atenção, e ele ficou muito mal com aquilo. Com a morte da tia, o Rob teve a brilhante ideia de tentar se contactar com ela através do tabuleiro Ouija, que era a brincadeira favorita dos dois, e era, por acaso, uma brincadeira que era justamente para falar com espíritos. Então o Rob, ele tentou várias vezes contactar a tia Harriet, mas nunca deu certo. O Rob ficava cada vez mais triste por não conseguir contactar a tia Harriet, só que começaram a acontecer algumas coisas muito bizarras na casa dele. Eles ouviam passos pela casa sem ter ninguém andando. Eles ouviam o piso rangendo, como se tivesse também alguém pisando ou botando pressão ali no local, e não tinha ninguém. Eles viam móveis se movendo, eles viam vasos levitando, vasos aqueles de flor, vasos de cerâmica, levitando sozinhos. As luzes da casa ligavam e desligavam sozinha. A casa mesmo limpa tinha um cheiro de podre, um cheiro de decomposição. Do nada, esse cheiro ia e vinha sem explicação nenhuma. Eles também tinham uma imagem de Jesus que, de vez em quando, ela era lançada da parede como se estivesse sendo empurrada mesmo. E em uma ocasião tinha um jarro de água benta ali em cima da mesa, e esse jarro foi lançado com toda a força no chão e quebrou, sendo que não tinha ninguém. Ele simplesmente se lançou sozinho, ele não tava nem na ponta, ele tava no meio da mesa, então era impossível que
que ele caísse sozinho. E isso aconteceu. Então essas atividades paranormais, elas ficaram cada vez mais comuns na casa. E o Rob cada vez mais tentando contactar a tia Harriet e não tendo sorte. Depois desses fenômenos bizarros que aconteciam na casa, os fenômenos começaram a acontecer com o Rob. O menino começou a ficar cada vez mais estranho, mais quieto, mais na dele, mais estressado, nervoso. E ele começou também a mexer objetos com a mente. Dizem que uma vez ele estava até amarrado na cama e tinha um copo de água benta do lado da cama dele e ele mexeu aquele copo com a mente, derrubando. Além disso, 48 colegas de classe, né, da escola do Rob atestaram que viram a mesa dele da escola se mexendo sozinha no meio da aula e indo parar no corredor, atingindo a parede e tal. Então tiveram essas 48 testemunhas, além dos pais. E aí os pais ficaram cada vez mais assustados com essa situação, que era a situação em casa, a situação na escola e a situação com o menino, que estava completamente transtornado. E aí eles resolveram chamar o pastor da igreja luterana deles, o reverendo Luther Miles. O reverendo foi até a casa deles para poder examinar o menino e viu que não tinha nada ali de psiquiátrico, nenhum transtorno e não tinha nada físico que pudesse explicar aqueles comportamentos e aqueles fenômenos que estavam acontecendo na casa e com o menino. Quando foi no dia 17 de fevereiro daquele mesmo ano, o reverendo Luther concordou em passar a noite na casa da família para observar melhor o menino e ver o que estava acontecendo e se realmente era uma coisa sobrenatural ou se estavam tentando falsificar alguma evidência. Bom, colocaram o reverendo para dormir perto do menino, o menino numa cama, e o reverendo iria ficar observando ele durante a noite. Ele disse que ouviu barulhos esquisitos durante a noite, como arranhões na parede, a cama do menino tremendo, o lençol dele levantando sozinho, né, levitando. Foi aí que o reverendo constatou que aquilo era real e decidiu que deveriam fazer um exorcismo luterano no menino. O menino foi levado até a igreja anglicana, onde passou pelo primeiro exorcismo, mas nada resolveu. E foi aí que a família resolveu buscar um padre da igreja católica que se chamava Edward Hughes. O padre Edward, ele examinou o menino e viu que realmente se tratava de uma possessão e transferiu ele para o Hospital Universitário de Georgetown, que era um hospital jesuíta e onde os padres faziam alguns tipos de exorcismos para que não houvessem danos físicos, né? Tinha médico ali e tal. Então, caso a possessão saísse de controle, a pessoa se machucasse ou algo assim, eles estavam dentro de um hospital assistidos por médicos. Bom, mas antes de começar um exorcismo católico, assim como eu disse no vídeo do Maurice, né, que era a possessão de Maurice, você precisa provar de algumas maneiras para que o Vaticano aprove esse exorcismo, que não pode ser feito sem aprovação do Vaticano. E a pessoa que é teoricamente a pessoa possuída, ela precisa passar por alguns testes antes de acontecer esse exorcismo. O primeiro teste é passar por toda uma avaliação psiquiátrica e ser provado que aquela pessoa ela não tem nenhum tipo de transtorno e que aquilo não poderia ser consequência de uma doença mental. Passando nesse teste e o psiquiatra atestando que ele não tem esses problemas mentais, vai para a segunda fase, que são os relatos de testemunhas. Família, os amigos, no caso, teve muita gente na escola mesmo do Rob que presenciou muita coisa, e os pais também, então ele também passou nessa fase. E aí vem a terceira fase, que são os testemunhos da polícia e do padre, alguma autoridade da igreja católica que tenha visto os eventos e atestado que aquilo é sim uma possessão demoníaca. Tendo tudo isso, todos esses testes feitos, eles gravam, né? Eles produzem provas e mandam pro Vaticano, e o Vaticano analisa se aquilo realmente precisa de um exorcismo ou não. E aí ele manda a resposta pro padre dizendo: olha, você pode sim fazer o exorcismo, tá autorizado pelo Vaticano. Ou então, não, você não pode fazer o exorcismo, você não tá autorizado. Eles iniciaram o ritual de exorcismo, só que nesse ritual o Rob ele acabou machucando o padre, e o padre teve que parar o exorcismo. E aí o Rob foi mandado de volta pra casa pra ficar com a sua família enquanto o padre se recuperava, porque não tinha como ele fazer o exorcismo machucado. Só que começaram a acontecer coisas mais bizarras ainda na casa. Além de tudo que eu contei pra vocês, começaram a aparecer feridas no corpo do Rob, inexplicáveis, como se ele estivesse entrando em decomposição vivo. Em uma noite apareceu uma escada
escrita no peito do Robbie, uma escrita de sangue, de machucado, e tava escrito St. Louis, que era exatamente a cidade que a tia Harriet tinha morrido, que era aquela tia do começo que eu contei pra vocês, que apresentou a tábua Ouija pro Robbie. A família ficou desesperada e resolveu então levar o menino pra St. Louis, né? Eles foram de trem até lá, pra ver se tinha alguma coisa a ver, né, com a cidade, já que isso tinha aparecido no peito dele. Chegando lá, o primo do Robbie, ele contatou alguns professores da universidade que ele estudava, e entre eles o reverendo Raymond Bishop, que contatou também outro reverendo, se chamava William Boulder, e os dois foram até onde o menino estava, na casa dos parentes, para poder avaliar o que estava acontecendo com o menino e o que eles poderiam fazer a respeito. Chegando lá, os dois reverendos, eles notaram que o menino, ele tinha aversão a tudo que era sagrado. A cruzes, a água benta, a imagem de Jesus, a Bíblia, tudo que era sagrado, o menino entrava em pânico quando via aquilo. Eles também viram quando uma cama começou a tremer e objetos começaram a voar. Foi aí que os dois reverendos resolveram pedir permissão a um bispo da igreja para poder realizar um exorcismo no menino. Outros padres foram convocados para poder ajudar aqueles dois padres a fazerem os exorcismos no menino. Foram no total de 30 exorcismos. E eles dizem que durante esse processo de exorcismos no menino, palavras mal e inferno apareciam muito entalhadas na pele dele, assim como aquela palavra St. Louis que apareceu antes. E aí isso assustou muito os padres. E eles disseram que quando foi o último exorcismo, aconteceu algo extraordinário, que foi um barulho ensurdecedor de trovão, como se tivesse saindo alguma coisa de dentro do menino, eles não sabem muito bem explicar, mas realmente tivesse saído um grande peso, um grande mal de dentro daquele menino. Por incrível que pareça, depois de todos esses exorcismos, de todos esses rituais e de ter saído esse barulho enorme, o menino se recuperou e nunca mais teve problema com possessão ou coisas do tipo. Ele se tornou um homem de sucesso, se casou, teve filhos, netos. Bom, essa história, ela tem várias testemunhas, tem padres que testemunharam de que isso realmente aconteceu. Tem a família do cara também, eles testemunharam que aconteceu realmente. A igreja, então, testemunha a favor, dizendo que sim, tudo isso aconteceu. Um dos padres disse que muita coisa foi inventada pela mídia na época, né? Que a mídia piorou 1000 vezes mais aquele acontecimento. Afinal, não tinha como a mídia saber de muita coisa, porque a igreja, ela mantém tudo muito em sigilo. Tanto que o nome do Robbie não foi usado na época, eles inventaram um outro nome pra ele, então ninguém sabia que se tratava dele, né? E vários desses relatos dos padres podem ser encontrados em jornais da época mesmo, que fizeram entrevistas com eles, porque o caso ganhou grande notoriedade, né? Por ser um caso grande, 30 exorcismos é muita coisa. E não era uma cidade muito grande, então as notícias corriam muito rápido, a fofoca também. Então, sim, aconteceu. Os padres dizem que sim, não na proporção que as pessoas dizem, mas sim, aconteceu e foram 30 exorcismos e muitas testemunhas de fenômenos sobrenaturais, como eu disse antes. Bom, o homem que escreveu esse livro, o Thomas Allen, ele diz que pesquisou muito e entrevistou muitas pessoas, inclusive esses padres na época, para poder fazer esse livro que deu origem ao filme e à série. Bom, essa foi a história do exorcismo real, que foi com o menino, foi bem um pouquinho diferente do filme, né? Até porque eles precisavam mudar, eles não podiam botar a história verdadeira ali, então eles preferiram mudar para uma menina, mudar o nome, etc. E a história ganhou muita visibilidade da mídia na época. Nesses jornais, eu vou tentar achar os jornais da época pra colocar aqui. Mas e vocês já sabiam dessa história verdadeira? Vocês já assistiram o filme O Exorcista ou não tem coragem? Bom, me conta aqui nos comentários pra eu saber. E se vocês gostaram dessa história do Robbie. 30 exorcismos é muita coisa. Dizem que a pessoa passa por um exorcismo, ela já fica completamente debilitada. Então vocês imaginam 30 exorcismos. Deve ter sido uma coisa bem pesada. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.